E aí, graça e paz, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é a hora que você tá vendo esse vídeo. Mas nosso cenário aqui já é um pouco familiar, né? Mas esse toque bem caseiro, eu queria vir aqui falar com vocês do ano que começou e a gente não tem vindo aqui falar nada com vocês. Mas Deus é bom, gente. Eu queria testemunhar um pouco daquilo que Deus tem feito e falar um pouco sobre fé, daquilo que Deus tem ministrado e até mesmo quem me acompanha nas minhas redes sociais, lá no Instagram, né? No Telegram também, sabe que tem gerado muita dúvida, questão e a respeito sobre esse tema fé. Né? A fé que move montanhas, a fé sobrenatural, a fé que agrada a Deus. Enfim, e devido a essas dúvidas, o Senhor, Ele tem tratado, tem trabalhado para que a gente possa caminhar nessa fé. Essa fé que agrada a Deus, né? Não é uma fé natural, mas é uma fé sobrenatural. E devido a esse tema, muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito, tanto na nossa vida como no nosso meio, das pessoas ao nosso redor, da nossa família, temos que estar testemunhando sobre esta fé, falando desta fé, falando desse Deus que está sempre conosco, né? E só tratando algumas dúvidas que surgiram nas caixinhas de pergunta lá no Instagram, né? Que uma delas foi: como é que eu posso ter fé? Como é que eu posso ter essa fé que agrada a Deus? O que é essa fé que agrada a Deus? Né? Falando um respeito sobre um pouquinho sobre fé natural e a fé sobrenatural, a fé que agrada a Deus, a fé natural já está falando, ela é muito natural. Ela é aquela fé que eu olho pro natural. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Pronto. Um pincel de maquiagem, vamos lá. A minha fé natural diz que isso aqui é um pincel de maquiagem. É meio confuso, isso é meio louco de compreender, mas você vai entender. Fé, ela não é nada mais, nada menos do que certezas. A fé sobrenatural é aquilo que não se vê, não se espera. Mas, você está entendendo? A fé natural vê esse pincel como um pincel de maquiagem. Pincel automaticamente de pó. As meninas que gostam vão entender. Pincel de pó. Ok? Minha fé natural. Mas minha fé sobrenatural, ela vai muito além disso, ela vai coisas que realmente não chegou ao coração do homem ainda, mas que ela já traz à existência. A fé que agrada a Deus, ela é andando acima dos níveis naturais, sabe? Ela está passando disso, né? E como ter essa fé, como gerar essa fé, é justamente isso, chamar a existência de coisas que você não está vendo, coisas que você não esperava, mas que pela fé você já começa a declarar, pela fé você já começa a ver, pela fé você já começa a executar aquilo, né? Por exemplo, eu creio muito, a gente pode dar um exemplo de uma pessoa que está enferma. Eu creio no sobrenatural de Deus e eu creio, já vejo ela curada. Eu começo a ver pelos olhos da fé que ela está curada. A mesma fé que podemos orar para que uma dor de cabeça, né, se passe, vá embora daquela pessoa, é a mesma fé que a gente pode orar por um paralítico, por exemplo. É a fé sobrenatural, a fé que agrada ao Senhor. Então, essa fé que agrada ao Senhor, essa fé que move montanhas, como mover nela? Né? O que é essa fé? Romanos, né, no versículo 12, 1 e 2, Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Então, são coisas que nesse mundo tem lançado sobre nós, tentando afetar a opinião. Na verdade, lançando opiniões ao contrário daquilo que as escrituras têm falado. Né? Então, confundindo a nossa fé, confundindo nossos pensamentos a respeito de Deus. Mas essas coisas não podem nos afetar, porque nós temos a fé que agrada ao Senhor, se é que você pode me compreender assim. Então, coisas extraordinárias e maravilhosas acontecem porque nós temos fé. É mesmo em dias de dificuldades e lutas, nós sabendo que aquilo dali não é o fim, aquilo dali não é eternamente. Eternamente é o quê? É uma vida de glória, de favor de Deus. É onde nós iremos conhecer ao Pai, estaremos com Ele. Essa é a vida de eternidade que esperamos. Não é algo momentâneo que está passando
E Paulo vai falar em 2 Coríntios, no capítulo 4, logo nos finais, nos últimos capítulos, nos últimos versículos, na verdade, ele vai dizer que mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, nosso ser interior se renova dia por dia. E ele vai falar que o justo ele viverá pela fé. E esse peso de tribulação não se compara com o eterno peso de glória, sabe? Essas tribulações que passamos não se comparam ao eterno peso de glória. Ou seja, são coisas que são passageiras, essas tribulações, essas coisas do mundo, essas coisas que passamos, essas angústias, são coisas passageiras, mas as coisas de Deus são eternas, né? E o que são de Deus? Fé, né? Fé agrada a Deus. Então, para mergulharmos nessa fé, para vivermos mais nisso, a gente precisa compreender, conhecer a Deus, compreender que fé é certeza, fé é certeza. Leia Hebreus 11, no capítulo 11, logo nos primeiros versículos, ele vai falar sobre fé, isso é muito importante. Então, que isso vai estar mais forte em nós, né? O que agrada a Deus e o que devemos buscar para estar mais perto dele, tá bom? Um beijão e nós vamos continuar falando mais sobre esse tema aqui por aqui, que é só começo. Oh, glória!